Fala mestra, fala mestre, tudo tranquilo? Agora a gente vai conversar sobre o trabalho mais importante da vida de Einstein, que é o da relatividade restrita. Aguenta a vinheta que já já a gente volta. E para a gente entender direitinho relatividade restrita, mestre e mestra, a gente precisa se ligar que existia um paradigma na ciência, na comunidade científica, na virada do século XIX para o século XX, final de 1800 e início de 1900. O paradigma que existia era a existência do éter. A comunidade científica achava que existia um meio hipotético, um meio perfeito, no qual até as ondas eletromagnéticas oscilassem. Não tinha como conceber a ideia de que uma onda, mesmo ela sendo uma onda eletromagnética, não se moveria através de um meio. E este meio, considerado ideal, o éter, seria então o referencial absoluto para todas as coisas. Porque senão, olha só que interessante, sem ter um referencial absoluto, a gente não poderia dizer com certeza se um corpo está em movimento ou se ele está em repouso, pensando-se que a sua velocidade quando ele está em movimento não varia. Então era necessário existir esse meio referencial absoluto. A comunidade científica concordava nisso. Tinha que imaginar que existia esse meio que não dava para ver, que não dava para perceber que os nossos sentidos. E Michelson e Morley, no final do ano de 1881, começou essa história, e o Michelson inventou um experimento para comprovar a existência do éter, porque ela não era comprovada, mas todo mundo concordava que deveria existir o tal do éter. Só que ao fazer esse experimento, que você está vendo aí, o experimento de Michelson e Morley, que era na verdade um interferômetro, queria-se perceber a interferência de raios de luz a partir da diferença de velocidade que ela teria em consequência do movimento na mesma direção do éter e perpendicular à direção do movimento do éter, que se movimenta junto com a superfície da Terra, que está girando em torno do seu próprio eixo de rotação. Mas o resultado dessa experiência de Michelson e Morley foi surpreendente. Eles não perceberam diferença nenhuma na velocidade da luz. Eles ficaram perplexos, repetiram essas experiências. Ao longo de 50 anos já teve 15 vezes a repetência dessa experiência, de tão importante que ela é, e para realmente começar a se acostumar com a ideia, se convencer de que não tem éter, o éter não existe. Então não existe um meio onde até as ondas eletromagnéticas vão se propagar. Na verdade, ondas eletromagnéticas se propagam no vácuo absoluto. Não precisa ter meio algum para a onda eletromagnética ou para a luz, se propagar. E a outra consequência que também é muito relevante é que de que não existe referencial absoluto ou referencial preferencial. Então isso deixou de fato a comunidade científica perplexa, e se não se adotasse isso, em algum momento a ciência teria parado. Tem que chegar à conclusão, comprovar depois de um tempo que o éter não existe e que não existe referencial preferencial. E a cabeça mais aberta da época para começar a usar isso como verdades na natureza, aplicar isso à física, claro, que é o nosso querido Albert Einstein, O cara que está na minha camisa aqui, andando de bicicleta para te dizer que física pode ser tão fácil quanto dar uma pedalada, Depois que aprende, claro, fica uma coisa bem tranquila, bem física fácil. Agora, o que o Einstein usou para desenvolver toda a sua teoria da relatividade restrita? Uma teoria que até hoje está sendo comprovada, faz pouco tempo que comprovaram a existência das ondas gravitacionais previstas por Einstein bem no início do século, do ano de 1900, do século de 1900. Então, os dois postulados da teoria da relatividade especial de Einstein são: princípio da relatividade. As leis da física são as mesmas para todos os observadores em quaisquer sistemas de referência inerciais. Essa palavra é importante, tá bom, mestre e mestra? Tem que ser, as leis da física são as mesmas, ou as leis da física são as mesmas para todos os observadores em todos os referenciais inerciais. Então vamos conversar, o que é isso? O que é um referencial inercial? Referencial inercial é aquele não acelerado. Pode estar em repouso ou pode estar em movimento, desde que a velocidade seja constante em módulo, direção e sentido. E o que isso quer dizer? Quer dizer que não existe referencial preferencial. Quer dizer que não importa o referencial adotado, as leis da física vão ser as mesmas, desde que esses referenciais não tenham aceleração. Por exemplo, olha só um exemplo bem simples. Imagina que tem alguém em cima de um trem. Aí essa pessoa está em cima de um trem e ela solta uma moeda.
que a moeda faz para ela? O que a moeda faz? A moeda só cai na frente dela, vai cair bem embaixo da mão dela, ali na frente do pé. Ela explica isso como? Bom, a moeda estava em repouso em relação a mim, eu soltei, a atração gravitacional puxou ela para baixo, tá vendo? Lei da gravidade explica o movimento dessa moeda até cair na frente dela. Só que o referencial que está fora do trem, que não tem esse movimento de deslocamento horizontal do trem, ele percebe outro fenômeno. Ele percebe, se ele tiver, conseguir ver, né, vamos pensar que é um trem transparente, né? Para aquele referencial fora do trem, a moeda, ela, além de cair, ela vai horizontalmente para frente. É como se fosse um lançamento horizontal, porque para essa pessoa, esse referencial que está fixo na estação de trem, fora do trem, existia essa velocidade inicialmente. Aí se tu perguntar para esse cara, né, para ele te explicar por que a moeda foi para frente e caiu, ele vai dizer assim, bom, ela caiu por causa da gravidade, ó, mesma lei que a pessoa que está dentro do trem que soltou a moeda. E a pessoa justifica que a moeda não foi nem para frente nem para trás, porque por inércia a moeda não tinha velocidade em relação a ela. E o referencial que está fora do trem diz a mesma coisa. Por inércia, a moeda já estava indo para frente. Então a moeda continua indo para frente, lei da inércia, e cai a partir da atração gravitacional. São as mesmas leis que explicam o movimento independente do referencial adotado. Quem estava dentro do trem e quem está fora do trem tem a mesma explicação. São as mesmas leis para diferentes observadores que estão em referenciais inerciais. Para referenciais acelerados tem a relatividade geral, que na verdade não entra no escopo do ensino médio, tá bom? E o segundo princípio, o segundo postulado, né, de Einstein para a relatividade restrita é o princípio da constância da velocidade da luz. Essa aqui sim é de cair o queixo. A velocidade da luz no vácuo tem o mesmo valor para todos os observadores, independente das suas velocidades ou da velocidade da fonte. Isso quer dizer que com a velocidade da luz no vácuo, mestre e mestra, não dá para fazer composição de movimentos. Quer dizer que se tem uma fonte de luz emitindo luz para mim, eu correr em direção à luz, eu vou medir a velocidade da luz e vou achar aquele Czinho, aproximadamente 3 vezes 10 na 8. Se eu estiver parado, o mesmo Czinho. E se eu estiver fugindo da luz que é emitida em direção a mim, eu vou medir o mesmo Czinho. Quer dizer que para a velocidade da luz não existe composição de movimentos. A velocidade da luz é a mesma para todos os referenciais, independente dos seus movimentos ou do movimento da fonte. O que é bem contrário ao que a gente pensa, né? Sempre a gente relativiza a velocidade, a gente faz composição de movimentos para a velocidade, mas para a velocidade da luz não se pode fazer isso. Quais são as consequências desses dois princípios, desses dois postulados de Einstein para a relatividade geral? Para a relatividade restrita? O primeiro deles é que não existe simultaneidade. Por exemplo, se um evento para mim parece acontecer ao mesmo tempo, alguém que tem uma velocidade diferente da minha não vai perceber os dois eventos acontecerem ao mesmo tempo. Essa é a impossibilidade da simultaneidade. Eu percebo um evento, as luzes que estão no estúdio piscam, né? Eu percebo elas piscar ao mesmo tempo. Para alguém que está se movendo aqui, ela não vai perceber a luz piscar ao mesmo tempo, ela vai perceber a luz da frente piscar antes e a luz de trás piscar depois, em relação ao movimento dela. Então a primeira principal consequência dos postulados da relatividade restrita é que não existe simultaneidade. Também a gente vai conversar daqui a pouquinho sobre dilatação do tempo, sobre contração das distâncias e sobre a dilatação da massa, e aí a gente termina com energia relativística. Por enquanto, vou te dizer para fazer um print desse quadro, anota aí como um resumo para revisar depois, para estudar, e a gente já volta falando sobre a dilatação do tempo. Então, mestre e mestra, vamos conversar agora sobre a dilatação do tempo. Quando a gente lê isso, dilatação do tempo, parece que é uma coisa que tem a ver com termologia, né? A dilatação em função da temperatura, nada a ver. A dilatação temporal que ocorre na relatividade tem a ver com o intervalo de tempo de duração de um acontecimento ser relativo à velocidade de quem está medindo esse intervalo de tempo. É uma coisa bem maluca de se pensar inicialmente, mas eu vou te mostrar nessa deduçãozinha aqui, ó, quase nada de conta, que isso faz todo sentido pensando-se nos postulados da relatividade especial de Einstein. Então, vou te mostrar devagarinho, presta bem atenção, se precisar, pode pausar, voltar um pouquinho para entender passo a passo, tá? Senão vai ser a mesma coisa que tu olhar no final do quadro pronto, como está acontecendo agora, e pensar, nunca que eu vou entender isso aí, tá bom? Professor,
professor, eu não vou... Vai entender sim, fica bem tranquilo, só que tem que fazer devagarinho, tá bom, mestre e mestra? Se não entender um passo, volta um pouquinho, que eu vou explicar bem direitinho, tintim por tintim. Quando a gente unir tudo, vai fazer sentido a relatividade e a dilatação temporal. Olha só. Eu tenho um exemplo aqui, um acontecimento. Eu tenho um vagão de trem em 3 posições sucessivas. Esse vagão de trem se movimenta a uma velocidade v em relação ao solo. E aí a gente tem 2 referenciais. Um referencial que é próprio do trem, inclusive esse é chamado de referencial próprio. E o referencial que está aqui, ó, que está na rua, ou que está na estação, enfim, o trem passa por esse referencial. E este referencial está dentro do trem. Qual é que é o evento? O evento hipotético aqui é um raio de luz emitido pela lâmpada que está no chão do trem, é um trem especial, tá bom? Então a lâmpada, um raio de luz que é emitido pela lâmpada que está no chão do trem, vai rebater num espelho no topo do trem. Eu falei que o trem era especial, né? Tem um espelho no teto, tá? Então tem um espelho no teto do trem, o raio de luz vai refletir aqui e vai voltar para a lâmpada. Para quem está dentro do trem, para esse referencial próprio do trem, o raio de luz vai simplesmente subir e descer, porque para ele a luz vai só para cima e para baixo. Com que velocidade? C, a velocidade da luz. Vamos pensar que é igual no vácuo, tá? Embora ali tenha que ter ar para ter uma pessoa olhando isso. Tá? Então, por esse referencial próprio do trem, o raio de luz sobe e desce um trem de altura h. Então, por esse referencial próprio do trem, ó, para o R0, referencial próprio do trem, a distância percorrida pelo raio de luz foi h na subida mais h na descida, tudo bem? Daí se a gente aplicar um Deus vê tudo, olha que simples. Distância que o raio de luz andou igual a velocidade do raio de luz, vezes o intervalo de tempo próprio, por referencial do trem. A distância 2h, a velocidade vai ser a velocidade da luz no vácuo, né, o c, vezes o ΔT'. Daí aqui, se a gente quer saber o intervalo de tempo medido por um referencial próprio do trem, é só passar o c dividindo e vai ficar 2h sobre c. Esse é o intervalo de tempo próprio do trem. É chamado, inclusive, assim, intervalo de tempo próprio do evento. Quem mediu esse intervalo de tempo está em repouso em relação ao vagão de trem. Aí o outro referencial, agora sim começa a ficar esquisito. Ó. O outro referencial, ele não enxerga o raio de luz só subir e descer. Por quê? Porque o trem está avançando horizontalmente. Claro. A velocidade da luz é infinitamente maior do que a velocidade do trem, isso é verdade. Mas a gente está comparando situações em que essa velocidade seria comparável à velocidade da luz, seria próxima. Então não vou pensar que a velocidade não é próxima da velocidade da luz agora, porque senão não ia fazer sentido a gente estar falando nisso. Se a velocidade do trem é muito grande, o raio de luz para esse observador aqui, ao invés dele subir e descer, enquanto o trem avança, ele vai refletir no espelho numa outra posição que é aqui em cima, e vai voltar para a lâmpada. Ele percorre uma distância que é 2x esse raio de luz para esse referencial que está fora do trem, que não é mais o referencial próprio, dá para chamar de referencial relativístico, se a gente quiser. Ele está fora do vagão de trem. Então, para calcular o intervalo de tempo que o raio de luz demora para sair da lâmpada, refletir no espelho e voltar para a lâmpada para o referencial que está fora do trem, a conta é outra. A gente pode continuar usando Deus vê tudo, a distância com a velocidade vezes tempo, só que agora a distância que o raio de luz andou foi 2x. Então 2x igual a velocidade do raio de luz, que é c, vezes o intervalo de tempo medido por referencial que está fora do trem. Passa o c dividindo, a gente achou ΔT igual a 2x sobre c. E aqui a gente se depara com um problema, vou te ensinar a enxergar esse problema. Se a gente olhar para cá, o h é menor do que o x, concorda? O x é a hipotenusa de um triângulo retângulo cujo um dos catetos é h. Então o x é maior do que h. Se o x é maior do que o h, 2x é maior do que 2h. E se 2x é maior do que 2h, quer dizer que o ΔT para quem está fora do trem deu maior do que o ΔT para quem está dentro do trem. Quer dizer que o evento é o mesmo. Lembra antes da impossibilidade da simultaneidade? A gente acabou de provar isso. Para quem está dentro do trem, o intervalo de tempo é menor do que quem vê o mesmo evento de fora do trem. É o mesmo evento e não acontece ao mesmo tempo para os dois referenciais. E isso sempre vai acontecer quando as suas velocidades não forem as mesmas, não tiverem o mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido. Isso quer dizer que o intervalo de tempo medido num móvel que tem a velocidade v para um mesmo evento dá menor, dá um númerozinho menor do que para quem está medindo de fora.
Então, se a gente ligasse um cronômetro, vou botar valores hipotéticos aqui, tá bom, mestre? Vamos dizer que a velocidade do trem é 60% da velocidade da luz e o intervalo de tempo para quem está fora do trem dá 10 segundos para o trem vir daqui até aqui. Sabe quanto que vai dar o intervalo de tempo para quem está dentro do trem a 60% da velocidade da luz? Vai dar 0,8 vezes o intervalo de tempo daqui. Se esse aqui é 10, para o cara que está dentro do trem vai dar 8. Aí tu para e pensa, professor, não tem como, porque o trem foi dali ali, o tempo tem que ser o mesmo. Claro, no nosso cotidiano, a baixas velocidades não vai dar diferença nenhuma. Mas se tivesse um trem-luz, né, não é trem-bala, um trem-luz, que se movimente a 60% da velocidade da luz, isso ia acontecer. Tu ia ligar para alguém, ia conversar com essa pessoa durante a conversa, ia passar 10 minutos para a pessoa que está fora do trem, tu ia dizer, cheguei, e no teu celular ia ter passado apenas 8 minutos. Sim, o decurso do tempo é influenciado pela velocidade de quem mede esse intervalo de tempo. Quer dizer que o tempo, como passa menos, ele passa mais devagar. De um minuto para o outro demora mais para passar, então por isso que a gente chama de dilatação do tempo. Porque para esse cara aqui passou menos tempo, quer dizer que cada segundo, cada fração de segundo se esticou, demorou mais para passar. Então, conforme aumenta a velocidade de um móvel, demora mais para passar o tempo nesse referencial que tem maior velocidade. Quer dizer que se alguém sair viajando com a velocidade da luz, né, uma velocidade de 60% da velocidade da luz, vai até, sei lá, um planeta e volta. Se pra gente aqui na Terra passou 10 anos, essa pessoa, esse astronauta que foi e voltou, vai voltar e o calendário dele vai ter passado só 8 anos. Inclusive, esse é o paradoxo dos gêmeos de Einstein. Se tem dois gêmeos, supostamente nasceram no mesmo dia, né? Tem a mesma idade. Um deles se forma astronauta, outro, sei lá, vira jardineiro, né? Por que não? E aí o astronauta com 30 anos, sai daqui, o irmão dele tem 30 anos, ele vai ir e voltar até, sei lá, Marte, vai demorar 8 anos indo a 60% da velocidade da luz. Vou dizer que demora 8 anos para ele. Quando ele chega, ele tem 38, mas o irmão dele que ficou na Terra vai ter 40. Por isso que é o paradoxo dos gêmeos, né? Eles não vão mais ter a mesma idade. E isso é uma verdade, embora a gente não consiga aceitar, porque no nosso cotidiano as velocidades são muito baixas, mas para altas velocidades essa é a verdade. E a relação entre esses dois intervalos de tempo, a gente poder comparar eles em função da velocidade do referencial que mede nessa velocidade, é uma equação de Pitágoras. Sim, o que está atrás de mim aqui é a equação de Pitágoras, só que ela fica meio feiote, né? Fica meio esquisita, porque tem muitos termos aqui em função da velocidade, da distância que a gente tem aqui nesse desenho. Vou te mostrar ela tintim por tintim. O que importa agora é tu perceber, mestre e mestra, que para quem está dentro do trem, o intervalo de tempo dá menor, porque passou mais devagar, conta menos segundos, do que quem mediu o mesmo acontecimento de fora do trem. Mediu mais segundos. Então aqui passa mais devagar, conta menos, aqui passa mais rápido, conta mais. Só vai dar igual se os dois tiverem a mesma velocidade. E não é o caso, né? Esse cara que tem a velocidade do trem. Agora eu vou te mostrar a relação entre os tempos. A gente vai chegar aqui embaixo, ó, mas de novo, mesma coisa de antes, mestre e mestre. Aqui não é momento de, se tu comer mosca aí, tá prestando atenção e não sei o que, passou um tempo, tu olha pra mim, eu vou estar falando grego. Tu vai ter que voltar e assistir prestando atenção, tá bom? Olha só. Eu tenho nesse triângulo retângulo aqui, ó, o x, que é a distância oblíqua percorrida pela luz. Ah, se tu tá pensando, mestre e mestra, professor, mas daí a velocidade aqui é a composição, né? A velocidade da luz mais a velocidade do trem. Dá para fazer composição da velocidade com a luz? Não, né? A velocidade da luz é a mesma, independente do referencial que percebe ela. Então não dá. Tá tudo certo isso aqui. Voltando ao triângulo retângulo, eu tenho o x, que é a hipotenusa, eu tenho o h, que é um dos catetos, só que é a altura do trem, e eu tenho a distância que o trem percorreu, nota, né? Eu poderia ter marcado toda essa distância aqui, mas eu quero pegar no triângulo retângulo mesmo. É a distância que o trem andou na metade do intervalo de tempo ΔT, de quem está fora. Porque essa distância foi percorrida para quem? Para quem está dentro do trem ou para quem está fora? Para quem está fora. Então, se essa distância d foi percorrida para quem está fora do trem, o intervalo de tempo que eu vou usar para calcular ela é o intervalo de tempo de fora do trem. Qual é que é a relação matemática entre essas três grandezas, o x, o h e o d? É Pitágoras? Eu tenho um triângulo retângulo. Então eu escrevi ela ali, ó, o quadrado da hipotenusa, o x, né, a hipotenusa aqui é o x, é igual à soma dos quadrados catetos, só que tá meio ao contrário ali a ordem, mas não importa, né, tu sabe disso, né, mestre? Então, ó, h ao quadrado, só para ter menos fases aqui a nossa conta, para ser mais simples.
h ao quadrado mais d ao quadrado vai ser igual a x ao quadrado. Olhando para cá, h ao quadrado é igual a h ao quadrado mais d ao quadrado é igual a x ao quadrado. Daí eu já passei o d ao quadrado para a direita ali, ficou negativo, ó. H ao quadrado vai ser igual ao x ao quadrado que estava aqui, menos o d ao quadrado que veio do outro lado, aí ficou menos na frente. Tudo bem? Agora a gente vai substituir todo mundo. Vai substituir o h, o x e o d. Vamos por partes, né? O h tá aqui, ó. Como é que eu substituo o h? O h vai ser igual a c vezes ΔT0, ou ΔT0 vezes c, dividido por 2, tudo bem? Isola o h aqui e substitui lá. O que que fica? ΔT0 vezes c dividido por 2. Então eu substituí aqui no lugar do h, ó. ΔT0 vezes c dividido por 2. E já estava ao quadrado. Joia? Agora eu vou fazer a mesma coisa com o x. Onde é que está o x? O x está aqui no referencial de quem está fora do trem. Daí eu vou colocar assim, ó. O x é igual a ΔT, o intervalo de tempo relativístico, né, o de fora do trem, vezes o c dividido por 2. Então, x vai ser igual a ΔT vezes c dividido por 2, vezes c dividido por 2. Então, eu substituo aqui, ó, ΔT de fora do trem vezes c dividido por 2, e isso elevado ao quadrado. Tudo bem? Já estava ao quadrado antes, né? Menos o d. Aí o d eu vou conversar contigo, olha só. O d é a distância percorrida pelo trem na metade do tempo ΔT, como a gente conversou antes. Então, se eu fosse calcular a distância toda, seria a velocidade do trem vezes o ΔT. Só que é a metade, né? Então, a distância aqui vai ser a velocidade do trem vezes o ΔT sobre 2. Essa distância aqui, ó. Dá até pra gente escrever aqui, ó. Vou puxar uma setinha aqui, ó. Este d vai ser igual à velocidade do trem vezes o ΔT sobre 2. Então, eu vou substituir por esse valor aqui no d. Então, fica velocidade do trem vezes ΔT dividido por 2. E já estava ao quadrado. Até aqui foi? Agora é só fazer ao quadrado mesmo. Como assim só fazer ao quadrado mesmo? Sim, é fazer essa conta aqui, que a gente não tem vontade de fazer, mas tem que fazer. Olha só, até aqui foi? Se não foi, dá uma voltadinha ali. Tá. Agora eu vou levar ao quadrado. ΔT' ao quadrado é ΔT0, aliás, né? ΔT0 ao quadrado. Vezes c, que está ao quadrado, vezes c ao quadrado. Sobre 2 ao quadrado virou 4. É bem fácil. O quadrado do produto ou da razão é só elevar todo mundo ao quadrado. Não tem um menos ali no meio para atrapalhar, tá? É mais simples. Aqui é a mesma coisa. ΔT ao quadrado vezes c ao quadrado sobre 4, né? O 2 ao quadrado vira 4. Mesma coisa está aqui, ó. ΔT ao quadrado vezes c ao quadrado sobre 4. Já estamos aqui, tá vendo? Tá quase terminando. Menos o resto ao quadrado. ΔT ao quadrado está aqui, vezes o v ao quadrado está aqui, sobre 2 ao quadrado, que é 4. Como todo mundo está dividido por 4 ali, mestre, a gente pode simplificar isso, ó. Pode mesmo. Simplifica, simplifica, simplifica. E agora, tá quase terminando de novo. Eu vou te dizer que aqui tem ΔT 0 ao quadrado vezes c ao quadrado. E aqui, ó, como o ΔT ao quadrado é o mesmo, tá vendo? Ó, ΔT ao quadrado, a gente pode evidenciar ele e botar o resto num parêntese. Então, eu evidenciei aqui o ΔT ao quadrado, parênteses, c ao quadrado menos v ao quadrado. Pronto, essa linha é a mesma que a de cima, eu só evidenciei o ΔT ao quadrado depois de cortar os 4, né? Agora eu vou passar o c ao quadrado dividindo do outro lado. Aí fica ΔT 0 ao quadrado é igual a ΔT ao quadrado vezes, eu já botei aqui embaixo do c menos v, né, os dois ao quadrado, vezes c ao quadrado menos v ao quadrado sobre c. Aqui para terminar é só tirar a raiz quadrada dos dois lados da igualdade. Então a raiz quadrada de ΔT0 é ΔT0, ou de ΔT0 ao quadrado, aliás, né, ΔT0. A raiz quadrada de ΔT ao quadrado é ΔT. E aqui eu fiz o seguinte, antes de tirar a raiz quadrada, para tu entender do daqui para cá o que que aconteceu, né? É, professor, senão a gente fica achando que é maracutaia. Não é, não tem maracutaia aqui, tá? Olha só. Este c ao quadrado sobre c ao quadrado é 1. A gente podia separar aqui em duas frações, né? Até vou fazer isso aqui, ó. Suja um pouquinho, mas vale a pena, ó. Isso aqui é c ao quadrado sobre c ao quadrado menos v ao quadrado sobre c ao quadrado, não é? Este c ao quadrado sobre c ao quadrado é 1. Então eu já deixei 1 aqui menos v ao quadrado sobre c ao quadrado. Pronto. A relação entre os tempos é essa. O intervalo de tempo ΔT 0, que é medido para quem está dentro do trem,
é igual ao ΔT, que medido para quem está fora do trem, vezes essa raiz quadrada. Essa raiz quadrada é chamada de fator de Lorentz e vai aparecer um monte. Não te preocupa com ela, tu vai decorar ela de tantas vezes que ela aparece. O interessante é saber que essa raiz quadrada sempre é 0, e eu te mostro isso bem simples. Por que essa raiz quadrada sempre é 0, Olha bem para cá, ó. Se a velocidade do trem é menor do que a velocidade da luz, a gente vai ver mais tarde que tem que ser, tá? É impossível qualquer coisa ter a velocidade da luz. Então, este valor de cima é menor que o de baixo, certo? Se este valor de cima é menor que o de baixo, o número menor dividido por um número maior dá 0, daí eu tenho 1 menos 0, 1 menos 0,6 é 0,4. Então, essa raiz, sei lá como é que chama, radiciano, sei lá, o cara que está aqui dentro da raiz quadrada é 0, alguma coisa. E raiz quadrada de 0, também é 0, Por exemplo, raiz quadrada de 0,64 é 0,8. Raiz quadrada de 0,36 é 0,6. Raiz quadrada de número entre 0 e 1 também é um número entre 0 e 1, sempre. Então, essa raiz quadrada aqui é 0, sempre. Daí o intervalo de tempo ΔT é o de fora vezes 0, ó, a mesma relação que antes. O ΔT0 vai ser menor. Por exemplo, se a velocidade do trem, aquele valor que eu falei antes, é 60% da velocidade da luz, olha o que acontece aqui, ó. 0,6, 60%, né, vezes c ao quadrado é 0,36 c ao quadrado. Corta o c ao quadrado, ficou 1 menos 0,36. Isso dá 0,64. Raiz quadrada de 0,64 é 0,8. Quer dizer que se o tempo de quem está fora da nave deu 10 anos, vezes 0,8, o tempo de quem estava dentro da nave foi 8 anos. Agora vamos mudar um pouquinho o quadro para a gente conversar de novo sobre isso. Então, olhando para o quadro, a gente tem uma outra equação que, bem na verdade, é a mesma, né? Mas você identifica que se a gente passasse essa raiz quadrada feiozinha aqui, dividindo o ΔT0, a gente ia ter isso. ΔT, intervalo de tempo relativístico, medido de quem não está em movimento, vai ser igual ao intervalo de tempo medido por quem está em movimento, seria o intervalo de tempo próprio, né, do referencial que se movimenta, sobre raiz quadrada de 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado. Eu queria olhar para essa equação aqui e te fazer entender por que ela é verdade, mas a gente não aceita muito bem, porque no cotidiano parece que é mentira esse negócio aí do intervalo de tempo não ser o mesmo, né? Parece que é antinatural pensar assim, né? Mas como que vai ser desse jeito? Dá uma olhadinha aqui, ó, mestre. Quando a velocidade do móvel é muito baixa é, sei lá, menos da metade da velocidade da luz. Considera essa velocidade baixíssima. Quando a velocidade é muito baixa, eu tenho um valor aqui que é muito pequeno e a velocidade da luz é muito grande. Quando a gente eleva os dois ao quadrado, essa diferença aumenta ainda. Então, um número pequeno elevado ao quadrado, um número grande elevado ao quadrado, eu vou ter uma diferença enorme entre eles. E dividir um número muito pequeno por um número muito grande tende a zero. Tende a zero, quer dizer, é tão pequeno, 0,000000000000000 até que cansa de dizer zero e algum valor ali, ele é muito pequeno. Então, eu digo que quando a velocidade do móvel é uma velocidade baixa no nosso cotidiano, velocidade com que um carro chega a 300 km por hora, isso não é nada perto da luz, é muito pequena. Então, eu tenho essa razão aqui tende a zero, um número muito pequeno elevado ao quadrado dividido por um número muito grande, 3 vezes 10 na 8, é 9 vezes 10 na 16, é enorme. Isso tende a zero. Então, na raiz quadrada fica 1 menos alguma coisa que é próxima de zero. Quanto é que dá 1 menos quase zero? Dá quase 1? Quase não muda. Então eu tenho 1 menos quase zero, isso aqui dá quase 1, e raiz quadrada de quase 1 é 1 também. Experimenta fazer na calculadora ali, raiz quadrada de 0,99. A calculadora vai te dizer, isso é 1. Então a raiz quadrada deste número vai ser 1. E se a velocidade do móvel é muito baixa, o que está aqui embaixo no denominador, toda essa raiz quadrada tende a 1. É muito próximo de 1. E dividir o intervalo de tempo por 1, ele fica igual. Ou seja, para baixas velocidades, o efeito da dilatação temporal relativística não é percebido, porque ele é tão pequeno que a gente não consegue nem medir. Então eu tenho um intervalo de tempo igual ao intervalo de tempo próprio quando a velocidade tende a velocidades do cotidiano, ou baixas velocidades. Já para altas velocidades, aí sim, mestre. Para altas velocidades, altíssimas velocidades, o que acontece? Este V tende a C. Então a velocidade tende a ser a c. Quando eu tenho c ao quadrado dividido por c ao quadrado, próximo à velocidade da luz, isso aqui é 1. 1 menos 1 dá 0.
Raiz quadrada de 0 é 0. E dividir o número por 0, o valor tende a infinito. Pode dizer que divisão por 0 não existe, tá? Mas também tende a infinito. Quer dizer que não passou quase nada de tempo para quem está dentro do móvel e para quem estava parado medindo o acontecimento passou muitos anos. Então esse efeito relativístico ele é perceptível para altas velocidades. Por isso que no nosso cotidiano é difícil, a gente não percebe, não acontece com a gente, então a gente olha para dizer, mas é um absurdo. Mas existe, mestre e mestra, correção relativística para o relógio dos satélites, porque eles ao orbitar a Terra têm um decurso do tempo diferente do nosso. Em consequência disso, a gente tem que estar sempre resolvendo esse problema com um fator de correção relativística, que é essa raiz quadrada. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Então, faz o print aí desse quadro, que eu já volto com a contração das distâncias. Seguindo o nosso raciocínio de relatividade restrita, mestre e mestra, vamos conversar sobre a contração das distâncias. Sim, o tamanho do que se mede depende da velocidade de quem está medindo. Isso mesmo, uma distância é medida com valores diferentes dependendo da velocidade do referencial que mede essa distância. Vamos lembrar da dilatação do tempo, a gente vai perceber que, de fato, em função disso, a gente já consegue entender essa contração das distâncias. Olha só, imagina que essa nave tem uma velocidade v que se aproxima da Terra. E esta nave está a uma distância L0 medido pela Terra. Seria o comprimento de quem mede essa distância em repouso. A nave não mede essa distância em repouso. Para ela, o comprimento é L, também chamado de comprimento relativístico, ou distância relativística também. Agora, lembra que para quem está se movimentando, o tempo passa mais devagar. Portanto, o intervalo de tempo medido fica menor. A gente chama isso de dilatação dos tempos, mas o intervalo de tempo dilatado ele é contabilizado como menor, né? Porque contou menos segundos, né? Mas cada segundo demorou mais. Tá, então para este referencial da nave, tem um tempo que demora para ela vir até a Terra que é menor do que o tempo que a Terra mede para ela chegar até a Terra. Sim, porque a Terra está em repouso e a nave tem uma velocidade. E se a nave calcular a distância que ela percorreu com a sua velocidade, fizer o Deus ver tudo, o intervalo de tempo será menor do que o medido por quem estava na Terra. E se o intervalo de tempo dá menor, a distância também vai dar menor. Ou seja, quem mede um comprimento em movimento em relação a esse comprimento medido, vai medir ele menor. Então um comprimento que a gente mede sempre enquanto se movimenta, em relação a essa medida, vai dar menor. Por isso que a gente diz que as distâncias se contraem somente na direção do movimento. E o fator de conversão da distância relativística, que é este L aqui, para a distância de repouso, que é o L0, é aquela mesma constante de Lorentz, né? Tem a ver com aquela raiz quadrada feiosa, que é 0, né? Então lembra, a raiz quadrada de 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado sempre vai ser menor do que 1, 0, alguma coisa. Se eu sei que o comprimento relativístico é menor do que o comprimento de repouso, isso sempre é verdade, isso significa que é só multiplicar por aquele 0, que é a raiz quadrada feiozinha, né? O 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado dentro de uma raiz quadrada, não pode achar que isso é bonito, né? Não é uma coisa comum. Então é só calcular o comprimento relativístico multiplicando-se o comprimento de repouso pela raiz quadrada de 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado. E aí vamos fazer aquela avaliaçãozinha que a gente já fez para o tempo. Olha só, mestre e mestra. Se a velocidade é um valor muito pequeno em comparação à velocidade da luz, v ao quadrado sobre c ao quadrado vai tender a 0. Se a velocidade é pequena, essa razão tende a 0, 1 menos 0 dá 1. Raiz quadrada de 1 é 1, e aí o comprimento relativístico e o comprimento de repouso se igualam. Claro, para baixas velocidades a gente não percebe o efeito relativístico, né? A contração das distâncias. Mas para grandes velocidades, quanto maior for a velocidade da nave nesse caso, maior vai ser a diferença, a discrepância entre o L e o L0. Inclusive quando a velocidade da nave tender a velocidade da luz for muito próxima, ó, se fosse velocidade da luz aqui ao quadrado sobre velocidade da luz ao quadrado, isso dá aproximadamente 1. 1 menos 1 dá 0, raiz quadrada de 0 a 0 também. Aí o comprimento para a nave, da distância dela em relação à Terra, vai ser 0. Então as distâncias, o tempo passa cada vez mais devagar, na velocidade da luz ele pararia, né, não passaria, e as distâncias na velocidade da luz deixam de acontecer, ou deixam de existir na direção do movimento. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Claro que não, né, professor? Olha que viagem esse negócio. Pois é.
É difícil aceitar isso como uma verdade, já falamos sobre isso, né? Não está no nosso cotidiano. Mas vamos seguir, que a gente tem que falar também na dilatação da massa. Isso. Sabe por que esse conteúdo chama relatividade, mestre e mestra? Porque tudo é relativo à velocidade de quem mede, menos uma única coisa. A velocidade da luz no vácuo é a mesma, independente da velocidade de quem mede. Mas o resto, o decurso do tempo, as distâncias, a massa, tudo isso é relativo à velocidade de quem mede. E dizer que a massa dilata significa dizer não que vai ter mais partículas, não é isso. E cada partícula vai ter uma massa maior. É que a inércia do corpo, que é aquela oposição à mudança no estado de movimento, que é medida pela massa de um corpo, a gente conversou isso nas leis de Newton, essa inércia, ela é dependente da velocidade. Quanto maior a velocidade de um corpo, maior a inércia que ele tem. Maior é a dificuldade de mudarmos a sua velocidade. É isso que significa dizer que a massa de um corpo depende da sua velocidade. A menor massa que eu posso medir para qualquer partícula é a sua massa em repouso em relação a mim. Então a massa de repouso, que eu chamei de m0, é quando eu meço essa massa sem ela ter velocidade nenhuma. Agora, se ela está passando à minha frente com determinada velocidade v, a sua massa passa a ser a massa relativística e ela é sempre maior do que a massa de repouso. Então lembra que a massa menor que tem é de repouso. Ah, professor, sacanagem, eu achei que ia emagrecer se tivesse velocidade. Não tem nada a ver com isso, né? Então, se a massa estiver em movimento, é maior do que se a massa estivesse em repouso. Claro, de novo, conflito com o que a gente pensa, né? Ah, professor, a massa é sempre igual. Não é. Depende da velocidade, só que para baixas velocidades a gente não vai perceber, né? Não é a gente dentro de um trem, nem que seja 300 km por hora, que a gente vai conseguir perceber diferença numa balança comum para a massa de repouso e a massa relativística. Não vai. Até porque se a gente estiver dentro do trem, para a gente a massa vai estar em repouso de novo e o valor vai dar o mesmo. Agora, se eu sei que a massa de movimento ela é maior do que a massa de repouso, se eu sei que a massa relativística é maior do que a massa de repouso, ao invés de multiplicar por aquela raiz quadrada que é 0, a gente vai dividir. Então foi o que eu fiz aqui. A massa relativística é a massa de repouso dividido pelaquela mesma raiz quadrada, de 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado. E a mesma consequência de antes dá para ser percebida aqui, mestre e mestra. Ó, quando a velocidade é um valor baixo, eu tenho um valor pequeno dividido por um valor grande, isso tende a 0. 1 menos 0 é 1. Raiz quadrada de 1 é 1, então a massa relativística vai ser a massa de repouso sobre 1, ou seja, fica igual. Agora, se uma partícula tem uma velocidade muito grande, que tende à velocidade da luz, vamos colocar um c aqui, ó, c ao quadrado, sobre c ao quadrado dá 1, beleza? 1 menos 1 dá 0, beleza? Raiz quadrada de 0 é 0, beleza? E aí a massa relativística, mestre e mestre, vai ficar a massa de repouso dividido por 0. Divisão por 0 não existe ou tende a infinito. Isso quer dizer que quando um corpo chega próximo à velocidade da luz, a inércia dele é tão grande, a sua massa é tão grande que tende a infinito. E por isso que é impossível fazer esse corpo que tenha qualquer que seja a massa chegar na velocidade da luz. Olha só que legal, nos aceleradores de partículas já fizeram um elétron, que tem uma massa praticamente nula, né? 10 na menos 31 kg a ordem de grandeza. Essa massa do elétron chegou a impressionantes 99,95% da velocidade da luz, mas não tem como fazer aumentar essa velocidade, não tem como conseguir esse aumento. Por quê? Porque nessa velocidade a inércia do elétron tende a infinito. Se a inércia é infinitamente grande, quer dizer que eu preciso de uma força infinita para acelerar essa partícula, para mudar a sua velocidade. Mas força infinita a gente sabe que não existe, né? Então, nenhum corpo que tenha massa pode chegar à velocidade da luz. E sim, a massa equivale à energia desde que deixe de ser massa e passe a ser energia. Por exemplo, a gente já sabe da teoria quântica da luz, né, da quantização da luz de Max Planck, que a energia é emitida ou absorvida em pacotes. Estes pacotes, podemos chamar de partícula de luz, têm uma energia que tem a ver com a perda de massa que o corpo teve ao emitir essa radiação eletromagnética. A gente está falando da energia relativística. Então a energia total relativística de qualquer corpo é igual à sua massa, dependendo da velocidade que ele tem, né, a massa relativística, vezes a velocidade da luz elevada ao quadrado. Perceba que mesmo que a massa seja muito pequena, 1 grama de alguma coisa, isso é 10 na menos 3 quilogramas. Parece pouco, a massa é, mas a velocidade da luz é 3 vezes 10 na 8. Elevado ao quadrado, isso vira 9 vezes 10 na 16
que aí já fazendo a conta com 10 a menos 13 ali da massa de 1 grama, vai chegar na casa dos 9 vezes 10 na 13 joules. E isso é muita energia. Einstein foi quem previu a liberação de energia na bomba atômica com essa conta. O ΔE, né, a variação de energia, tem a ver com a variação de massa dos reagentes para os produtos, numa reação de fissão nuclear, vezes a velocidade da luz elevada ao quadrado. Ele foi quem previu a quantidade de energia a ser liberada se fizesse uma bomba, né, ou um reator nuclear de fissão nuclear. E aí depois a humanidade usa isso para fazer material bélico, né, armas para fazer guerra, enfim, já passa a ser uma decepção para ele, né? Mas foi ele que embasou, teoricamente, a transformação de massa em energia que ocorre numa reação de fissão ou de fusão nuclear. O Sol emite muita energia, não só a parte que chega na Terra. Mestre e mestra, lembra? A gente está numa distância de 150 milhões de quilômetros do Sol, então a energia se espalhou por uma esfera de 150 milhões de quilômetros de raio nessa área. O que bate na gente é um disco que tem 12 mil quilômetros de diâmetro, que seria, né, o diâmetro da Terra ali. Então, essa energia só que bate na Terra, imagina a energia em toda essa circunferência, toda essa área de circunferência de 150 milhões de quilômetros de distância, de raio. Imagina a quantidade de energia que o Sol está emitindo a cada segundo para o espaço. E isso faz a sua massa diminuir. Por isso que em algum momento o Sol vai acabar, porque ele está transformando através de fissão e fusão nuclear, fusão no núcleo, fissão na sua superfície, massa em energia. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Espero que tenha gostado dessa aula, que é meio viajona de relatividade, não tem como não aceitar isso, é uma viagem, né? Mas tem que saber o quê? Que a velocidade da luz não depende do referencial que está medindo ela, não importa que velocidade ele tenha, que as leis da física são as mesmas para todos os observadores, quaisquer que sejam os referenciais inerciais dos quais eles observem alguma coisa acontecer, e a consequência disso é não poder ter duas coisas simultâneas se quem mede o tempo não tem a mesma velocidade, dilatação do tempo, o tempo passa cada vez mais devagar, quanto maior a velocidade, contração das distâncias, as distâncias são cada vez menores na direção de quem mede, em função da sua velocidade, e a massa é cada vez maior, tendendo ao infinito, quando a velocidade fica próxima à velocidade da luz. Por isso que nenhum corpo jamais vai chegar à velocidade da luz, esse é o limite natural para qualquer corpo de velocidade. Vou te dar um tempinho aí para tirar o print e eu vou combinar já de se encontrar contigo nas nossas próximas aulas. Muito obrigado pela atenção e a gente se vê na nossa próxima aula de Física.